a história começa em um campo de batalha, repleto de guerreiros caídos. Nosso protagonista observa o cenário e comenta que todos estão mortos. Ele admite que, mesmo sendo considerado o guerreiro mais forte da humanidade, também está morrendo e que, na verdade, não merece esse título. Cercado por corpos de demônios mortos, ele comenta que quase conseguiu eliminar todos os demônios de 7 barbatanas. Então, nessa obra, o nível dos demônios é ranqueado por barbatanas. Logo, quanto mais barbatanas um demônio tiver, mais forte ele é. Reunindo o resto de suas forças, ele se levanta e questiona por que há um demônio de 8 barbatanas nas estrelas do rei ancestral. Em seus últimos momentos de vida, ele admite que falharam em compreender a verdadeira extensão dos poderes dos demônios. No fim, culpa a si mesmo por não ter estado à altura do título de mais forte. Um demônio nota sua presença e passa a encará-lo diretamente. Curioso com a situação, nosso protagonista se pergunta o que o demônio estaria tentando fazer. O demônio começa a estender a mão em direção ao protagonista. Em seus últimos momentos de vida, ele se pergunta se a criatura estaria tentando atormentar seu corpo como vingança por ter matado tantos de seus subordinados. No completo vazio, ele se pergunta se aquilo seria a morte, mas ele nota uma pequena luz, que rapidamente se transforma em um grande clarão. Ao abrir os olhos, ele se depara com um local completamente diferente. Ele começa a olhar ao redor e se pergunta onde está, já que acabará de morrer. Olhando para sua mão, ele diz que isso é real demais para ser um sonho e se pergunta o que está acontecendo. Ele começa a tocar o próprio rosto e, em pânico, grita, dizendo que aquele não é seu rosto. Se pergunta para onde foi seu rosto e seu físico definido. Seu desespero ecoa por toda a cidade, e logo percebemos que ele está em um lugar chamado Hélios. Enquanto isso, uma figura que parece ser um examinador começa a gritar com algumas pessoas, perguntando se elas sabem o que significa fazer parte do exame de um guerreiro. Ele comenta que um guerreiro representa proteção e esperança. Seu nome é Jiao Tang, e ele é o líder do 3º esquadrão da cidade de Hélios. Tang comenta que, no ano de 3069, após os 6 enormes monumentos do rei ancestral trazerem o apocalipse ao mundo deles, milhares de demônios surgiram e começaram a assassinar os humanos. Após uma batalha que quase levou os humanos à extinção, a humanidade finalmente conseguiu encontrar uma maneira de lutar contra os demônios. Ele comenta que, ao reciclar os núcleos internos dos demônios, a humanidade conseguiu usá-los para obter força temporária no mesmo nível dos demônios, criando assim um equipamento de enxerto. Tan comenta que, 60 anos atrás, o melhor e mais poderoso soldado da humanidade, Ang, o homem a quem todos os guerreiros saudavam como rei. Ele liderou todos os guerreiros ao redor do mundo e os guiou na batalha que ficou conhecida como a Onda Demoníaca. A Onda Demoníaca durou semanas, e a humanidade acabou sendo mergulhada na escuridão. Eventualmente, os guerreiros da humanidade conseguiram retardar a Onda Demoníaca, causando enormes perdas aos demônios. Graças a isso, a humanidade conquistou 60 anos de paz e progresso. Tang, com uma expressão de tristeza, comenta que perderam inúmeros guerreiros poderosos, incluindo o guerreiro mais forte da humanidade, Ang. Ele revela que Ang morreu em uma batalha contra vários demônios de alto rank, os demônios de 7 barbatanas. Ao ouvir Tang, nosso protagonista, em seus pensamentos, diz que aquilo não está correto. Ele afirma que o demônio de mais alto rank não é um de 7 barbatanas, mas sim um de 8. Comenta que a humanidade não compreendeu a verdadeira extensão das capacidades dos demônios. Ao terminar seu discurso, Tang grita que, sem os guerreiros, não teriam sobrevivido até agora. Ele diz que os guerreiros são os pilares da sociedade, representando proteção e esperança. Ele pergunta se agora todos entendem o que significa se tornar um guerreiro, e todos concordam. Tang ouve alguém murmurando e imediatamente se vira na direção do som. Visivelmente irritado, Tang se aproxima do nosso protagonista e diz que ele não parece entender o que significa ser um guerreiro. Tang, com uma aura assustadora, pergunta ao nosso protagonista qual é o seu nome. Quando nosso protagonista estava prestes a dizer seu nome, ele se pergunta se deveria dizer que seu nome é Ang. Se questiona se alguém acreditaria que ele é Ang e que reencarnou 60 anos depois naquele corpo.
Tang, ao olhar para o nome do nosso protagonista, diz que nunca imaginou aquilo e afirma que é um insulto para aquele grande nome e que ele tem o mesmo nome do lendário guerreiro Ang. Tang, segurando o ombro de Ang, o chama de bastardo estúpido e diz que ele não tem um pingo de espírito de guerreiro. Logo em seguida, Tang dá um soco no rosto de Ang e pergunta o motivo de ele estar desonrando o nome de Ang. Após levar o soco de Tang, Ang comenta que o corpo atual é um lixo, dizendo que não consegue nem reagir a um simples ataque. Ele não consegue acreditar que esse corpo tem o mesmo nome que ele. Antes de cair devido ao impacto do soco, alguém acaba segurando Ang. Tang comenta que vai ficar de olho no nosso protagonista e avisa para ele se preparar para o exame. A pessoa que havia segurado Ang antes de cair pergunta se ele está bem e se apresenta, dizendo que seu nome é Lan Snow. Enquanto os dois conversavam, uma garota aparece e diz que ele é um inútil, afirmando que não vai se tornar forte apenas por ter esse nome. Ela se apresenta como Sito Liu. Após ouvir isso, o nosso protagonista fica furioso e responde que o seu nome não é da conta dela. Snow diz que ela é muito arrogante e pergunta a Ang se ele não sabe quem ela é. Ele explica que ela é a guerreira mais promissora, conhecida como a Rakshasa Emburrada, e que também é a filha mais velha da família de artes marciais mais renomada da cidade de Hélios. Parando aqui para explicar o que são Rakshasa. Rakshasa, de acordo com a mitologia hindu, é um tipo de demônio conhecido por se transformar em animais, monstros ou, no caso do gênero feminino, em mulheres lindas. Ao escutar o nome da família de Liu, Ang se pergunta o porquê desse nome ser tão familiar para ele. Snow ajuda Ang a se levantar, e Ang agradece. Nesse momento, uma luz muito forte aparece nas costas dos dois. A luz se revela como uma linda garota que estava tirando uma foto. Ela diz para eles não se importarem com ela. Ao ver a garota, Ang começa a sangrar pelo nariz e pergunta quem ela é. Ela se apresenta, dizendo que seu nome é Suijil Youi. Um tempo se passa, e o nosso protagonista já está no local do teste de aptidão física. Enquanto aquecia, Ang diz que, embora seu corpo esteja em boa forma, ele ainda é o guerreiro mais forte. Se gabando, afirma que vai chocar a todos com suas notas. A primeira etapa do teste de aptidão física é a resistência em corrida de longa distância. Ang se prepara e dispara em alta velocidade, dizendo que vai conquistar o primeiro lugar e estabelecer um novo recorde. Após isso, Ang, quase morrendo, chega em último lugar, estabelecendo, assim, um novo recorde, o tempo mais longo para completar a corrida. Exausto, ele cai no chão, enquanto todos os figurantes riem dele. Ang comenta que seu corpo está em um estado ridiculamente ruim. No segundo teste, que era de força, Ang acaba ficando em último lugar novamente. Morrendo de dor, ele diz que torceu o pulso. No terceiro teste, que era de força explosiva nas pernas, Ang, sem acreditar, acaba pulando apenas 2 metros. Liu, ao ver aquilo, debocha e diz que ele é apenas um idiota. Após isso, o instrutor anuncia que o nosso protagonista ficou em último lugar no teste de aptidão física, com os piores resultados da história. Ang, em desespero, cai de joelhos, derrotado. Snow se aproxima de Ang e tenta consolá-lo, enquanto Youi tira uma foto e se lamenta por ser a última vez que tirará uma foto deles. O examinador diz ao Capitão Tang que os resultados de Ang são muito ruins e que não há necessidade de ele ir para o segundo round de avaliações. Ele pergunta se não seria possível eliminá-lo imediatamente. Tang diz que ele é um fracassado, mas que ainda assim tem o direito de participar do segundo round de avaliações. Ele acrescenta que essa provavelmente será a última avaliação de Ang. Tang logo diz para o examinador que vão começar com o segundo round. Eles avisam que vão começar o segundo round dos testes, onde será avaliada a sincronização com o equipamento de enxerto, e pedem para os guerreiros se dirigirem ao local da avaliação. Após isso, Ang se anima e diz que, com uma avaliação de sincronização de enxerto, ele ainda tem uma chance. Ele comenta que, 60 anos atrás, era o mais forte, com uma sincronização estável e uma taxa média de 96%. Com fogo nos olhos, ele diz que, mesmo com um corpo ruim, a taxa de sincronização é determinada pela força de vontade de alguém. Ele diz que vai mostrar a todos a taxa de sincronização que o guerreiro mais forte consegue atingir. No local do exame, ele comenta que o atual equipamento de enxerto ficou bem mais leve nos últimos 60 anos. No local do teste,
Todos comemoram por Liu ter conseguido uma taxa de sincronização de 39%, e dizem que essa provavelmente será a taxa mais alta do ano. Alguns figurantes ficam envergonhados com a beleza de Liu e começam a se perguntar se teriam chances com ela. Já Ang, com desdém, diz que todos são um bando de pirralhos. Liu sai do local de teste, toda confiante, e enquanto sai da sala, consegue ouvir as vozes dos outros guerreiros admirando por ser forte e talentosa. Após sair da sala, ela solta um leve suspiro e, animada, comemora seu sucesso, acreditando que isso provavelmente chamou a atenção de todos. Ela, envergonhada, diz que não se importa com os admiradores, mas ainda assim prefere ser discreta. Ang, um pouco pensativo, comenta que aquilo é impressionante, embora seja apenas uma avaliação, ela já conseguiu uma taxa de sincronização de 39%. Snow se apoia em Ang, animado, diz que ela é muito forte. Ele continua, dizendo que ela é cheia de energia e que consegue perceber uma grande força dentro do corpo delicado dela. Ang concorda e diz que também consegue sentir isso. Snow olha para Ang e diz que ele não parece estar nem um pouco nervoso. Ang responde que está bem e que já está acostumado com aquilo, o que deixa Snow um pouco confuso. Depois disso, Ang comenta que, com o tempo, muitos novatos que conseguiram suportar o equipamento de enxerto demonstraram expressões de sofrimento. Ele explica que, na primeira vez em que alguém passa pela experiência com o enxerto, um fardo muito grande é imposto ao corpo pelo impacto do núcleo demoníaco, e que alguns desistem quando não conseguem suportar a dor. Ele explica que a taxa de sincronização precisa ser de pelo menos 10% para alguém passar. Enquanto isso, Snow alcança uma taxa de sincronização de 24% com relativa facilidade. Enquanto isso, Youi alcança uma taxa de sincronização de 30%. O Capitão Tang, animado com os resultados, diz que conseguiram encontrar muitas pessoas com potencial dessa vez. Uma avaliadora concorda e comenta que, incluindo Youi, essa avaliação já teve 6 examinados com uma taxa de sincronização de 30% ou superior. Ela acrescenta que, comparado com as outras cidades de Rank C, o lote atual de novatos é de excelente qualidade. Tang, olhando para os novatos pela janela, comenta que, na cidade deles, também há algumas pessoas inferiores. Ang percebe o olhar de Tang e faz uma expressão de confiança. Enquanto nosso protagonista seguia em direção ao local do exame, alguns figurantes começaram a rir dele, dizendo que ele era o fracassado que ficou em último lugar em cada um dos testes de aptidão física. Ang, ouvindo os comentários, diz, com uma expressão de raiva, que eles podem rir enquanto conseguem, mas que logo irá calar a boca deles. Ang diz a um dos examinadores que vai querer um núcleo de força vermelha. Ele explica que os núcleos demoníacos reciclados do campo de batalha podem ser classificados em 6 categorias, sendo que os vermelhos, amarelos, verdes e azuis são os mais comuns. O vermelho representa força, o amarelo representa defesa, o verde, cura, e o azul, agilidade. Também existem outros núcleos, como o roxo, que representa o poder imaginário, e o núcleo preto, que é o mais raro, representando espaço e tempo. Ang se prepara e coloca o núcleo no peito. Após isso, ele afirma que a coisa mais importante é a força de vontade. Com isso, a energia do núcleo começa a fluir por todo o seu corpo. Ele comenta que a força de vontade de uma pessoa é o que determina o quanto ela consegue suportar o fardo do núcleo demoníaco. Após isso, o enxerto foi concluído com sucesso. Um examinador pergunta a Ang se ele está pronto. Nosso protagonista confirma e pede para que ele vá com tudo. Após isso, no saguão, todos puderam ver um enorme brilho vermelho, o que chamou a atenção de todos. O brilho chama a atenção de Liu, que comenta que a reação está sendo muito forte. Ang diz para todos observarem a taxa de sincronização do guerreiro mais forte e começa a dar tudo de si. Snow, animado, diz que Ang estava escondendo seu verdadeiro talento, enquanto Youi pega sua câmera para tirar algumas fotos. Os examinadores começam a gritar que a taxa de sincronização ainda está subindo e que, em um instante, chegou a 40%. Ang dá um sorriso e diz que é alguém que tinha uma taxa de sincronização de 96%. Ele se prepara e, usando toda a sua força, diz que vai subir ainda mais. Após isso, Ang começa a liberar energia por todo o local do teste, e sua taxa de sincronização começa a subir. Vendo aquilo sem acreditar, Tang pergunta como alguém pode ter uma taxa de sincronização tão alta e se há algum erro nos resultados. Todos os novatos ficam assustados e começam a se perguntar se o equipamento está estragado.
Ang, animado, diz que já foi o guerreiro mais forte e que foi considerado um rei pelos outros. Ele acrescenta que, se não fosse pelo baixo nível do núcleo e seu corpo fraco, todos estariam se curvando diante dele. Mas algo dá errado, e ele acaba perdendo a consciência por um instante, mergulhando em uma grande escuridão, onde é suprimido pelo demônio de 8 barbatanas. Ang se pergunta o que aconteceu e diz que sua força desapareceu. Após isso, ele se desconecta do equipamento e começa a soltar muito sangue pela boca. Ang, completamente debilitado e de joelhos, diz que seu corpo não aguenta mais. Enquanto isso, o examinador, irritado, pergunta o que foi aquilo e afirma que o equipamento realmente estava com defeito. Ele diz que a taxa de sincronização caiu instantaneamente para 10%. A examinadora diz para Tang que o núcleo estava rachado e que isso provavelmente causou uma falha na leitura dos dados, acrescentando que aquilo foi assustador. Tang, sem acreditar, pergunta se o equipamento realmente estava com defeito e, logo em seguida, solta um suspiro de alívio. Tang diz que a taxa de sincronização parou em 10% e pergunta se estava correto. A examinadora concorda e diz que Ang mal passou. Snow corre para ajudar Ang, enquanto os examinadores dizem que ele está apenas cansado e que se sentirá melhor com o repouso. Enquanto isso, os guerreiros novatos começam a rir e comentam que foi apenas um alarme falso. Snow segura Ang e pergunta se ele está bem. Liu, olhando de longe, comemora por ser um alarme falso e diz que quase pensou que havia alguém melhor que ela na cidade, acrescentando que nunca vai aceitar isso. Ang, passando mal, diz que tudo isso é culpa dele por tentar competir com os novatos, mas que está feliz por ter conseguido passar. Vendo Snow carregar Ang, Youi, animada, começa a tirar várias fotos. No saguão, Ang pergunta o que foi aquilo e diz que algo parecia vir do interior do seu coração, sugando todo o seu poder em um instante. Chateado, ele diz que nunca ouviu falar de uma situação parecida e afirma que claramente tinha força de vontade para manter a taxa de sincronização em pelo menos 80%. Ele acrescenta que, mesmo sendo um núcleo demoníaco de nível baixo, não deveria ter rachado daquela forma. Enquanto nosso protagonista estava pensativo, o Capitão Tang aparece e chama a atenção de todos. Mas Ang, ainda debilitado, levanta com um pouco de dificuldade. Tang parabeniza a todos por conseguirem chegar à rodada final das avaliações. Ele diz que agora o teste prático será uma luta contra um demônio e espera que todos consigam passar no teste em segurança, o que deixa os novatos preocupados. Um dos instrutores pede para que formem uma fila e sigam em direção ao campo de avaliação. Nosso protagonista mal consegue andar direito e diz que vai morrer. Tang, ao passar por Ang, percebe um pedaço do núcleo de Ang que havia se quebrado. Ao segurar o núcleo, ele olha na direção do nosso protagonista e diz que está interessado em ver o que Ang vai mostrar na próxima avaliação.